Professor, vou trazer mais um convidado aqui para a nossa conversa. A gente conversa agora com o professor de História dos Estados Unidos e pesquisador da Temple University, Lucas Martins. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao SBT News, ao nosso plantão. Tenho certeza que sua fala, sua participação vai contribuir muito para essa nossa cobertura, especialmente por trazer um olhar para a história dos Estados Unidos, né? Que eu acho que é muito importante a gente resgatar, fazer esse resgate também histórico dessa relação dos Estados Unidos com a Venezuela para entender tudo que está acontecendo neste fim de semana. Professor, seja bem-vindo. Então, já começo te pedindo para fazer esse resgate histórico, né? Não é de hoje que a relação entre a Venezuela e os Estados Unidos é uma relação conturbada, isso já está bastante claro. Queria que o senhor trouxesse os principais pontos que a gente precisa levar em consideração para entender tudo isso. Bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo. Obrigado, Marina, Lúcio, um prazer estar aqui com os colegas do SBT News. Olha, do ponto de vista histórico, não há precedentes, pelo menos quando se fala em América do Sul, com relação a intervenções diretas da parte dos Estados Unidos. Quando nós pensamos, por exemplo, de um domínio americano, uma administração, digamos assim, americana em um outro país, nós vamos nos lembrar daquilo que aconteceu de uma forma interina no Panamá, nos anos 80, final dos anos 80. Nós tivemos também a situação no Iraque, o governo provisório, que inclusive naquela época, em 2003, foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Hoje o que nós temos é um completo cenário diferente daquilo que nós olhamos historicamente. E ao olharmos para essa região, a nossa região, a América do Sul, não houve participação sequer do Congresso americano, que geralmente precisa, né, estar ativo nessas questões, precisa autorizar ataques em territórios estrangeiros. Isso é muito importante salientar também, a ausência do Congresso nesse debate. E também é necessário pontuar que a questão do multilateralismo, né, está completamente fora dessa questão. A Casa Branca hoje não mostra interesse e qualquer incômodo com as reações internacionais ou mesmo da oposição venezuelana, que foi consagrada pela comunidade internacional através de um prêmio Nobel da Paz que foi dado a Maria Corina Machado. Por isso que essa situação é sem precedentes na história americana, da forma como ocorreu essa intervenção a partir do governo Trump e também na região que ocorreu, considerando o histórico de ausência de uma intervenção direta por parte dos Estados Unidos na América Latina. Obviamente que nós tivemos outros golpes militares, outras intervenções, mas não diretamente 100% lideradas pelos Estados Unidos. Tá. Professor Lucas Martins e aqui do meu lado o professor Lucas Amaral, os dois xarás, né? Eu quero fazer uma pergunta agora para os dois. O que se fala desde ontem é que agora a gente passou a viver no mundo uma ordem geopolítica de áreas de influência. Estados Unidos volta a mandar na América, a Rússia volta a mandar no leste da Europa e a China fica lá tomando conta da Ásia Central. Vocês acreditam, vocês acham que é esse o caminho mesmo e a gente está retrocedendo quantas décadas atrás, se isso é verdade? Olha, eu diria que a gente está retrocedendo em torno de um século, na verdade, ou talvez até dois, quando a gente pensa em 1815, né, e aquele momento do concerto europeu em que os países concertam entre si, ou seja, negociam entre si quem vai ocupar qual região, quem vai ser, né, determinante em qual região. Mas me lembra também muito aquele período da pré-Primeira Guerra Mundial, né, em que os países, as grandes potências, tentavam determinar quem seria predominante, quem seria hegemônico e, portanto, aumentava o seu poder e isso, obviamente, aumentava a competitividade entre os países. Mais que até as áreas de influência, eu diria que hoje nós caminhamos, já estamos num mundo multipolar. A estrutura do nosso sistema internacional, ela não é mais baseada apenas na unipolaridade, no poder dos Estados Unidos. Então, nesse ponto, a gente teria os Estados Unidos, obviamente, ainda muito importantes, mas abaixo dele países como China, Rússia, Índia, alguns países europeus e abaixo ainda mais países que demonstram, portanto, alguma capacidade militar. Lucas, você está remetendo a uma época que não acabou bem, né? Antes dos períodos das duas grandes guerras. Você concorda, Lucas Martins? Sem dúvida nenhuma. Aliás, professor Lucas é
um especialista muito reconhecido das relações de Estados Unidos, América Latina, sou leitor dele, então fico feliz de compartilhar a tela com vocês. E digo também, né, que toda associação que se faz com a doutrina de James Monroe, que agora o Donald Trump coloca como Doral, ela faz sentido também, porque na questão de James Monroe, a ideia era trabalhar exatamente com zonas de influência. A frase que cunhou a doutrina Monroe foi a América para os americanos. No caso, americanos, norte-americanos dos Estados Unidos, a América como um continente de uma forma geral. Ou seja, nós aqui, americanos, cuidamos da América como um todo, enquanto a Europa é mais poderosa em alguns sentidos, até do ponto de vista militar, pelo menos pensando nessa fase do James Monroe, ela vai cuidar do Velho Mundo, de outras regiões, até mesmo da África. Então, é uma leitura que traz a ideia de que o mundo possui zonas de influência. E a ideia é que estas grandes potências não interferem em outras, em zonas de influência que lhe pertencem. Essa é a leitura que o Donald Trump traz a partir do momento que ele invade a Venezuela e se propõe a administrar a Venezuela. Isso também pode representar uma sinalização direta, que pode ser até uma boa notícia, por exemplo, para a Rússia, que entende que a região da Ucrânia é uma região que parte da sua influência. O Putin tem essa visão de retomar a questão do Império Russo, que tinha também domínio na região da Ucrânia, ou mesmo a China, a situação com Taiwan. Isso pode sinalizar também um sinal verde da parte dos Estados Unidos de que a China e Taiwan é uma questão que não se trata da influência dos americanos. Os americanos estão mais concentrados na América Latina, por isso que esse precedente que foi aberto através da Venezuela, dessa invasão a Caracas, ele é muito perigoso porque dá uma sinalização verde, um sinal verde também para outras potências fazerem investidas militares parecidas em suas zonas de influência, com a anuência dos Estados Unidos da América. Professor Lucas Martins, vou passar a palavra para a nossa analista Basília Rodrigues, que também tem uma pergunta. Basília. Oi, Marina, Lúcio. Eu vou aproveitar, então, os dois Lucas, né? Um está no Brasil, nos estúdios aí do SBT News em São Paulo, o outro diretamente dos Estados Unidos, também fazer aqui esse jogral. Vou começar pelo Martins. O senhor estando aí, como repercutiu a decisão de Trump capturar o Nicolás Maduro entre os americanos, entre integrantes do Make America Great Again, do MAGA? O que o senhor ouviu ou leu na imprensa aí nos Estados Unidos e de que forma o senhor interpreta isso? Há mais apoio ou desaprovação entre os próprios americanos dessa decisão tomada pelo Trump? E para o Lucas Amaral, que está em São Paulo, como eu acho que é uma pergunta até mais difícil, ele vai ter mais tempo para pensar. Lucas, na última resposta, você falou de um momento no mundo me parece, Primeira Guerra Mundial. É conspiratório ou até possível dizer que a gente está vivendo um momento pré-Terceira Guerra Mundial? Porque quando o Trump faz isso, ele está legitimando outras ações também de violação, invasão, ingerência de um país sobre o outro. Então, um tipo de confusão mundial que em outros nomes também pode ser entendido como guerra. Então, eu vou começar pelo Lucas Martins. Lucas, você que está nos Estados Unidos, qual a percepção dos americanos que aí estão? E Lucas Amaral depois respondendo se a gente também está num pré-momento grande guerra. Martins. Boa tarde, Basília. É um prazer falar com você mais uma vez. Olha, essa pergunta que você me faz, ela é excelente porque ela contém múltiplas camadas, porque você tem a sociedade americana de um ponto de vista do eleitorado médio, ou mesmo o Congresso americano, os integrantes do MAGA, os integrantes do Partido Democrata, os democratas que são mais à esquerda, os democratas que são mais centristas. Bem, eu vou tomar um certo tempo para fazer esse panorama. Por exemplo, o Congresso hoje ele tem uma maioria republicana, fiel ao presidente Trump. Muito mais do que republicana, é uma maioria MAGA, digamos assim. Por isso que há um silêncio da parte do Congresso
de uma postura que foi feita a despeito do Congresso. O Congresso, em casos de invasões, de intervenções, de operações militares no exterior, precisa ser ouvido, precisa receber autorização, anuência. E o Congresso, hoje de maioria republicana, está em silêncio, está em concordância com aquilo que implementou o presidente Trump. Do ponto de vista dos democratas, é interessante analisar a forma como esse argumento com relação ao que foi feito em Caracas é conduzido. Do ponto de vista dos democratas, principalmente aqueles mais próximos do establishment, de Barack Obama, de Joe Biden, eles partem do princípio de que, olha, nós tínhamos uma situação de fato complicada na Venezuela, fala-se muito pouco da questão democrática, mas mais também a respeito da questão das drogas, a narrativa com relação ao tráfico de drogas, a associação disso com o Nicolás Maduro acabou, de fato, pegando no cenário político americano. Os democratas também falam sobre isso, concordam com os republicanos de que existia uma situação de tráfico de drogas que associava Maduro a esse tipo de tema, mas o que contestam, no caso dos democratas, é a forma como essa operação foi realizada, a forma e o momento que essa operação acontece. Ou seja, no momento em que existe uma agenda de America First, estamos lidando com uma situação no exterior, enviando militares ao exterior, exatamente um fantasma do Iraque, do Afeganistão, que volta novamente aos lares americanos. Hoje os americanos pensam exatamente qual vai ser a consequência disso para os jovens, será que eles serão recrutados para uma intervenção mais profunda, militar na Venezuela, em outros locais também, na América do Sul? Essa é uma incerteza que ainda paira nos lares dos americanos, mas de uma certa maneira ainda não existe muita discussão, pelo menos entre o eleitorado médio, com relação ao que aconteceu na Venezuela, até porque nós estamos ainda no início desse processo, mas no momento que isso toma corpo e a imprensa começa a tratar mais desse tema, isso vai aparecer nas casas dos americanos, que hoje estão mais preocupados com o problema da inflação do que necessariamente com a invasão ou a atuação dos Estados Unidos em outras regiões do mundo. Estamos aqui com dois professores de Relações Internacionais, Lucas Martins e Lucas Amaral. Eu vou repassar, então, a pergunta da Basília Rodrigues, aqui, para o professor Lucas Amaral. Professor, de acordo com todos esses acontecimentos, nós temos superpotências se acusando mutuamente. Estamos a caminho de uma terceira guerra mundial? Olha, muito improvável, né? Eu ainda acho que faz parte de um discurso muito exagerado, talvez, né? Que entra, obviamente, na cabeça das pessoas por se tratar de grandes potências e tudo mais. Mas como o meu amigo querido Lucas comentou, as questões hoje envolvem elementos domésticos muito importantes. E os Estados Unidos, eu não imagino que os Estados Unidos vão buscar algum tipo de intervenção internacional maior, como aconteceu em casos do Iraque, do Afeganistão. E falando objetivamente da questão, né, de um possível conflito generalizado, o exemplo que eu dei de 1815 e depois de 1914, logo antes, na verdade, melhor dizendo, da Primeira Guerra Mundial, diz justamente para onde nós vamos. Em que medida nós vamos ter as grandes potências buscando criar uma concertação, ou seja, conversar entre si, negociar entre si, para que essas áreas de influência sejam respeitadas. E aí o Lucas falou muito bem, porque se houver algum tipo de ataque em Taiwan, então a China vai declarar que aquela é a sua área de influência e os Estados Unidos terão que aceitar. Se a Rússia ataca a Ucrânia, a mesma coisa, né? Então, em alguma medida, a gente está questionando justamente de que forma e se realmente acabou o que seria aquele momento do poder da hegemonia americana. Mas pensando agora no caso até da estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, Trump fala também em discursos e também colocou nesse documento que não tem interesse mais em manter a hegemonia americana. Ou seja, não há interesse em manter os custos, a manutenção de tropas e recursos e muito dinheiro em lugares que supostamente não fazem parte do interesse americano. Então, esse retorno à América Latina, e como meu colega falou muito bem, né, que traz um elemento de doutrina moral de América para os americanos, como isso agora é reacendido, a gente pode sim ter um indicativo de que mais conflitos existirão, mas se houver um certo respeito a essas áreas de influência, é muito improvável que tenhamos um conflito generalizado como aconteceu nas grandes guerras. Tá, eu quero colocar uma outra pergunta para vocês dois. Agora com o Trump, né, se o plano dele der certo e ele volte a ter acesso livre às reservas de petróleo da Venezuela,
ele passa a não depender de petróleo de outros locais, vai ter petróleo quase para a vida inteira, vamos dizer assim. E a Europa também se beneficia de certa forma, professor, você concorda comigo? A Venezuela é o integrante do Mercosul, né? E a partir do momento que ela, né, mudou o regime lá, ela pode voltar a integrar o Mercosul e ela pode voltar a exportar petróleo e gás para a Europa. Você concorda comigo? Porque a Europa está proibida de fazer negócio com a Venezuela, mas agora ela vai voltar a poder. Então a Europa se livra do jugo do gás russo, né? Olha como é com o xadrez, né? Você concorda que pode acontecer isso? Concordo, né? A gente olhando a partir de questões geoeconômicas, a gente percebe que há uma movimentação ligada à energia, que é óbvio, né? Que é o controle da maior reserva de petróleo do mundo que está na Venezuela. São mais de 17 trilhões de barris de petróleo, se eu não me engano. E isso do que a gente sabe, ou seja, há possibilidade de muito mais petróleo lá na Venezuela. E aí que entra também justamente o ponto que você colocou muito bem, que é quem vai controlar essas reservas serão empresas americanas. E as empresas americanas, elas terão, portanto, o lucro diretamente advindo dessa exploração de petróleo. Se isso acontece, nós teremos uma diminuição do valor do preço do petróleo no mundo todo, porque nós teremos uma entrada, portanto, uma oferta muito maior de petróleo e, com isso, de fato, nós não teríamos uma dependência tão grande dos europeus ou de outros países do gás natural e do petróleo russo. Mas, além disso, tem um outro elemento que interessa muito a Trump e aos países europeus, que é justamente a diminuição dos preços em geral, ou seja, combate à inflação. Porque se você diminui o preço do petróleo, você diminui o preço do frete, dos transportes, do plástico, de uma série de outros produtos que são essenciais à indústria como um todo. E isso acalmaria justamente os eleitores, tanto dos Estados Unidos quanto dos países europeus. Professor Lucas Martins, a Europa pode se beneficiar dessa invasão na Venezuela, dessa controle dos Estados Unidos sobre o petróleo venezuelano? E isso daí já seria um sinal, um reflexo do tom ameno dos líderes europeus contra a captura de Maduro? Sim, Lúcio, absolutamente. Principalmente quando nós pensamos do ponto de vista comercial e a abertura desse comércio da Venezuela com outros agentes globais, não somente aqueles restritos a parceiros que até então eram extremamente fiéis a Maduro, a China, o Irã, a Rússia. Então, do ponto de vista de abastecimento para a Europa, é uma boa notícia. E, por outro lado, é um ponto também que é necessário dizer, como é que ficam as alianças que existiam da parte da oposição venezuelana com relação a, por exemplo, integrantes de uma Europa mais moderada, ou mesmo de vizinhos na América do Sul, pensando, por exemplo, que o presidente eleito, Edmundo Gonçalves, que nós tivemos a experiência de eleição recente, em que houve esse confronto a respeito de quem venceu a eleição, se foi Maduro, se foi Edmundo Gonçalves. Gonçalves acaba saindo do país, vai se abrigar na Europa, constrói relações ali na Europa, consegue reconhecimentos importantes da sua vitória como presidente da Venezuela. Mas, neste momento, o que se percebe é que todas essas alianças que foram construídas na Europa e também na América Latina, ressaltando, né, que no momento em que a Maria Corina Machado vence o Prêmio Nobel da Paz, ela consegue aglutinar uma delegação de presidentes, de lideranças da América do Sul. Nós temos a presença do presidente do Paraguai, presidente do Panamá, ali junto a ela, no momento que ela recebe esse prêmio, também a aliança com Javier Milei, da Argentina. Ou seja, houve uma construção de uma série de alianças que agora o presidente Trump, na medida em que ele fala a respeito do futuro da Venezuela, ele deixa de lado. Ele diz que agora quem coordena os trabalhos, quem deveria coordenar os trabalhos políticos, administrativos na Venezuela não será a Maria Corina Machado, que, segundo ele, não tem respaldo popular. E aí a pergunta que fica agora, né, nesse início de transição, ou de se pensar em uma transição democrática ou não, uma transição venezuelana, como é que vai ficar esse arco de alianças de lideranças ligadas à direita, a uma direita política, pessoas, lideranças que apoiaram este grupo político venezuelano de oposição, agora terão que sinalizar apoio à administração liderada por Donald Trump, ou continuarão com o discurso de que vale a vitória de Edmundo Gonçalves como presidente da Venezuela? É uma questão muito importante, porque define também como que estes
líderes da América Latina, aliados a Trump, conservadores, como é que eles vão se posicionar a partir do futuro da Venezuela depois da deposição de Maduro. Vamos ver se esses líderes vão se encaixar diretamente com a proposta de Trump a respeito do futuro de Caracas ou se vão permanecer com pelo menos aquilo que era uma narrativa de justificar a vinda de Edmundo Gonçalves como presidente eleito da Venezuela, considerando a sua vitória eleitoral. Por isso que é uma situação muito delicada e vale prestar atenção para ver efetivamente para onde vai o apoio desses líderes políticos da América do Sul, conservadores, se vão apoiar imediatamente Donald Trump ou se vão continuar com sua postura tradicional de apoiar o grupo político de Maria Corina Machado.